A Escola Superior de Gestão do Tomar, do Instituto Politécnico de Tomar, está a promover até esta quarta-feira, no auditório Dr. José Baiolo Pacheco de Amorim, no campus do IPT, em Tomar, as terceiras jornadas de Fiscalidade e Contabilidade. Nestas jornadas pretende-se promover o debate e a reflexão em cada um dos 2 dias de áreas temáticas alusivas, respectivamente à fiscalidade e também à contabilidade. As jornadas abriram na terça-feira com uma sessão solene presidida pelo diretor da Escola Superior de Gestão de Tomar, Francisco Carvalho, que na altura abordou alguns dos aspectos daquela que foi a evolução ao longo dos tempos, precisamente dos setores da fiscalidade e da contabilidade. Confesso, desde já, o meu pouco à vontade com os meandros da contabilidade e da fiscalidade, sinceramente. Como a grande maioria dos cidadãos portugueses, só quando o preenchimento da dita declaração do IRS começam as preocupações e as dificuldades. A minha formação académica passa também um pouco pela matemática e pela estatística e recordo penosamente os tempos que passei pela contabilidade e particularmente sobre a contabilidade nacional enquanto fonte de informação para as ditas contas nacionais. Preciso de algumas lições de contabilidade, sem dúvida. Ora, precisamente, nas suas lições de contabilidade geral, em 1929, Jaime Lopes de Amorim afirma: para simpatizar com a contabilidade é necessário conhecê-la primeiro. Enfim, vamos ver. Opção lógica, pelo menos para mim, para ter algum conhecimento sobre estas noções de contabilidade, fui indagar sobre um pouco a história da contabilidade. E permitam-me aqui que respingue algumas notas que não são mais do que generalidades, mas que penso agregar em si uma visão da necessidade do estudo destas temáticas e da dinamização destas iniciativas. A contabilidade está presente enquanto atividade desde os primórdios da humanidade, com a necessidade do homem primitivo inventariar os seus rebanhos, com a finalidade de medir a sua riqueza e como esta variava ao longo do tempo. Está ligada às primeiras manifestações humanas da necessidade social de proteção à posse e de perpetuação e interpretação dos fatos ocorridos com o objeto material de que o homem sempre dispôs para alcançar os fins propostos. Digamos que é aqui uma introdução assim um bocadinho generalista sobre aquilo que é o início da contabilidade. Naturalmente, com a sedentarização do homem, a organização económica passa a ter um outro sentido, levando a divisões, à valorização da propriedade, possibilitando a criação de riqueza individual. Este registro, primitivo, naturalmente, foi sendo aperfeiçoado. À morte do detentor do legado, não era dissolvido e passa como herança para os filhos ou para os parentes. A herança, se recebida pelos pais, do latim pater ou patris, passa a designar-se por património. O termo generalizou-se e passa a designar-se quaisquer valores, mesmo que não tenham sido herdados. É fácil antever que a origem da contabilidade está ligada à necessidade do registro do comércio e que esta atividade tivesse um grande impulso junto das cidades onde o comércio assumisse maiores proporções. Historicamente, os fenícios, os romanos, egípcios, babilónios, entre muitos outros povos. Há registros da contabilização de negócios efetuados em tempos tão longínquos como 2000 a.C. Há ainda evidências que esse registro é ainda anterior, chegando a alguns entre os 3.000 e os 8.000 anos antes de Cristo. No Médio Oriente já eram utilizadas umas fichas de barro para representar aquilo que eram as cabeças de gado, o rebanho, e que passavam de uma caixa para a outra a quando da transição. O princípio um pouco ainda incipiente daquilo que será contabilisticamente o método das partidas dobradas ou da dupla entrada. Maior volume de informação, maior necessidade de aprimorar todo este registro. À medida que as operações económicas se tornam mais complexas, o controle refina-se. As escritas governamentais da República Romana, na altura do século de 200 a.C., por exemplo, já vinham especificadas as receitas em caixa, classificadas em rendas e em lucros e despesas compreendidas como salários, perdas, diversões. No período medieval, diversas inovações da contabilidade foram introduzidas pelos governos locais, mesmo pela própria Igreja, mas em itálica aparece inicialmente o termo contabilità, de onde degenera depois o termo contabilidade em uso na língua portuguesa.
Ao longo de toda a história da contabilidade, podem ser distinguidos diversos períodos, nos quais, perdoem-me por defeito de formação, mas certo compreenderão a minha escolha, referência deve ser feita ao matemático italiano Leonardo Fibonacci, que em 1202 introduziu o ensino do uso do ábaco e a substituição dos numerais romanos pelos algarismos indo-arábicos para a realização dos cálculos. E uma outra referência, também ela incontornável, terá de ser feita a Luca Pacioli, monge franciscano, também ele um matemático italiano, que em 1494 publica a obra Summa di Aritmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità, onde consta um capítulo que tratava de contabilidade, Particulario di Computis e Scripturus, onde escreve analiticamente o método das partidas dobradas, dupla entrada, também conhecido pelo método veneziano. É, pois, comum dividir-se a história da contabilidade em 4 grandes períodos, a saber, contabilidade do mundo antigo, que decorre até 1202, com o citado Leonardo Fibonacci e o seu Liber Abaci, contabilidade do mundo medieval, entre 1202 e 1494, quando entra em cena o Frei Luca Pacioli, com o seu tratado de contabilidade, a contabilidade do mundo moderno, que segue até 1840, com o aparecimento da obra de Francesco Villa, La contabilità applicata all'amministrazione private e pubbliche. É considerado um precursor do uso da contabilidade como fonte de informação de gestão, não considerando aquela apenas uma simples coleção de códigos, mas uma ciência com princípios semelhantes aos da economia ou os da administração. E, por último, a contabilidade do dito mundo científico, que, tendo iniciado o período pós-1840, perdura até aos dias de hoje. É fácil perceber que a dita escola italiana teve sobre o desenvolvimento da contabilidade. É igualmente perceptível o impacto que era dos descobrimentos ou que a Revolução Industrial tiveram sobre a contabilidade, mas isso é com certeza uma outra história. Em Portugal, e ao tempo do rei Dom Fernando I, no século XIV, eram os chamados contadores e os porteiros que desempenhavam a função de contabilistas. A estes respondiam perante os veedores da fazenda da Casa Régia. Depois o próprio termo contador passou a entrar em desuso e sendo tornado arcaico. Numa pequena nota de rodapé, o dia do contabilista é celebrado a 25 de abril, mas o do contador, tendo como patrono, como padroeiro São Mateus, que era o cobrador de impostos, celebrava-se a 22 de setembro. É no ano de 1759 que o Marquês de Pombal cria a Aula do Comércio, sendo este o primeiro estabelecimento de ensino criado oficialmente em Portugal para o ensino da contabilidade. Também, uma nota particular, este estabelecimento, criado em Portugal, é um dos primeiros a serem criados com este intuito específico por toda a Europa. Seguramente que uma das disciplinas implementadas neste ensino terá sido a caligrafia. E eu aqui tenho, confesso, uma inveja terrível sobre a escrita e a caligrafia do contabilista. Os livros são autênticas obras de arte que, sinceramente, tenho inveja dessa caligrafia. Numa pequena nota à parte também, quando John Pemberton criou a fórmula da Coca-Cola, em 1886, o seu amigo contabilista, Frank Robinson, surgiu que o nome fosse Coca-Cola, porque, dizia ele, os dois C maiúsculos distinguiam-se e teriam um impacto muito importante na publicidade, no marketing daquela bebida que, entretanto, estava a nascer. E escreveu, naturalmente, com a sua letra de contabilista, Coca-Cola, tornando-se hoje um dos logótipos mais difundidos e mais reconhecidos internacionalmente, como logótipo e como instrumento ou como exemplo daquilo que seria a caligrafia do dito contabilista. Mas é apenas em 1958 que a profissão de técnico oficial de contas surge pela primeira vez no ordenamento jurídico português, através da exigência de uma figura consagrada no Código da Contabilidade Industrial, em consequência da reforma fiscal levada ao efeito nessa altura. O diploma cria a figura de técnico oficial de contas sem que haja norma jurídica reguladora do exercício da profissão. Penso eu que também é uma outra história que já todos ouvimos um pouco. O ano de 1977 passa a ter um novo significado, pois define a adoção do Plano Oficial de Contabilidade, o dito POC, no nosso país, com o intuito de instituir a normalização contabilística em face do trabalho produzido pela então Comissão Nacional
de Normalização Contabilística. As mudanças no tecido empresarial, a adesão de Portugal à CEE, levaram a diversas e sucessivas alterações a este plano e à sua segmentação. A inclusão das normas internacionais, do International Accounting Standards Board, que entretanto é adotada pela União Europeia, leva à introdução do Sistema de Normalização Contabilística, o CNC. Mas não nos esqueçamos que a contabilidade e a fiscalidade andam sempre de mãos dadas. Se a contabilidade é uma ciência, tendo em conta que produz conhecimento sistemático e que pode ser averiguado, é também uma técnica que permite processar e aplicar dados, que fornece informação útil no processo da tomada de decisão. Fiscal, do latim fiscalis, por outro lado, diz-se daquilo que pertence ou que é relativo ao fisco e à fiscalidade. Este termo está relacionado com o Tesouro Público, ou com o conjunto de organismos públicos encarregues de cobrar impostos. Neste percurso, que aqui desenhei, peço desculpa, a veleidade da história da contabilidade, e onde propositadamente me vinquei ou me cingi à contabilidade, não podemos dissociar que, mesmo antes de haver Estado, os membros da sociedade tinham que participar nas tarefas coletivas, caçar, plantar, para terem direito a comer. Depois, com o surgimento dos Estados, os cidadãos passaram a ter que contribuir com parte do seu rendimento para as instituições coletivas, seja ela o reino, o império, o país, uma autarquia. E a verdade é que todas as sociedades têm uma dimensão pública que tem que ser assegurada por instituições coletivas como o Estado. Um dos elementos mais importantes para quem trabalha nestas áreas é o Orçamento de Estado. Se há 3 décadas atrás, então lei aprovava o Orçamento de Estado, que se compunha de 74 artigos, o Orçamento de Estado de 1988, coisa pouca, diria, passámos rapidamente para os 142 artigos do Orçamento de Estado de 2008 e para os 333 artigos do Orçamento de Estado do presente ano. Já não vou mencionar o que se passa ao nível do número de páginas, já não me atrevo sequer a comentar o que aconteceu com a dimensão dos códigos do IRC, do IRS, do IVA e de mais um não sei número de outros instrumentos que estão ao dispor de todos. É, pois, fácil perceber a necessidade de criar espaços de discussão onde questões como as alterações introduzidas pelo Orçamento de Estado, ao nível de instrumentos tão importantes para a nossa vida cotidiana, como o IRC, o IVA, o IRS, o património e a justiça tributária, normas de atuação contabilística, nos diversos tipos de personalidade jurídica, insolvências, entre outros, possam ser debatidos, contribuindo não só para o aprofundamento do conhecimento destas matérias pelos nossos alunos, em particular a saudação, como também a todos os profissionais. Estou certo que os oradores que iremos ter presentes nestes 2 dias de trabalho irão dar o seu contributo para aprofundar precisamente todas estas questões. Estou convicto que a sua presença e partilharem connosco a experiência e o conhecimento será enriquecedor para todos aqueles que nos acompanham nestes 2 dias de jornadas e, portanto, é com todo o prazer que os recebo em nome do IPT nesta casa. Alguns já nossos conhecidos tiveram a gentileza já estar presentes também nas edições anteriores e, portanto, desejo que estas jornadas de trabalho sejam efetivamente profícuas e que todos tenham uns dias cheios, pelo menos, de conhecimento e que possam criar aqui um espaço de discussão, porque é precisamente isso que se entende ou que se pretende com estas jornadas, criar um espaço de discussão onde as questões mais relevantes, mais pertinentes do momento possam ser levantadas, possam ser discutidas e possam ser partilhadas com todos nós.